estamos de volta e hoje o tema é a importância da rotina familiar. Todos os dias um tema diferente, hoje está bastante bacana. Aliás, todos os dias, né? Mas hoje só mulheres inteligentes aqui falando sobre isso. Todas mães, então não poderia ficar, não tem como não ficar tão Mais bom gostoso. quanto tá, né? Muito e a gente, gostoso todo mundo mesmo. aqui com uma opinião diferente, mas ao mesmo tempo, quando chega no final, a gente tem as mesmas ideias. Acho isso bacana também. Vamos. A Cris não falou da rotina dela com os meninos ainda, né? Com o Vitor e com o Lucas. Nossa carioquinha, né? Nossa carioca. Pois é, Que é eu mais falo importante A da dificuldade que você rotina, tem Cris. Não de tem retornar. jeito. É isso de todo dia repetir, não tem como. E você repete dia, as mesmas coisas todos os dias? Todo dia repete. Banho, Isso, tarefa. sim. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu acho que falta essa questão mesmo de horário, de colocar os horários e tentar cumpri-los. Até porque eu estou numa fase de trabalho esses meses que veio muita coisa junta. Então, eu tenho que acabar tirando eles da rotina para eles se adaptarem à minha necessidade desses meses, que eu sei que é temporária, senão Isso é também acho que certo, seria complicado. Mas eu estou tendo que mudar muito a rotina deles. É, Meu A benefício. rotina ela é adaptável. É, Tem que nós ser melhor para a precisamos ser flexíveis, Tem que né? ser. A gente tem que só perceber se isso está causando alguma consequência negativa, se eles estão sentindo pro lado negativo ou não, e ir dosando, né? A Cris é aquela mulher empreendedora, a gente vê ela nessa rotina, tudo certinho, tô no carro trabalhando, né, Cris, os meninos, enfim. Nós que convivemos com a Cris, a gente percebe essa tentativa dessa rotina, essa organização, né? E às vezes precisa sim, né? Não é o adequado, né? Fazer com que eles mudem muito por conta da gente, porque eles são pequenos, né? Eles têm mais dificuldade, às vezes é mais fácil nós, mas nem sempre é possível. Então é só questão do olhar específico da mãe, cuidadoso, né? De ver como é que eles estão lidando com isso, conversar, pedir que eles falem como eles estão se sentindo, né? Para ir dosando. Talvez isso, pedir o feedback deles. E aí, Isso. esses dias que vocês estão me ajudando, como é que está sendo? Querem Às vezes ouvir precisa deles, mudar alguma né? coisa, tem alguma coisa incomodando, né? Agora, vamos jogar uma bolinha para Maria Helena? E a Renata também tem um tesourinho daqui a pouco para contar pra gente, que eu sei, né, Renata? Maria Helena, você que é minha colega de profissão, orgulho, gosto tanto de conversar com a Maria Helena sobre as questões de escola, eu estou sempre falando de aprendizagem. Você percebe isso em aluno? Bom, Eu penso sempre no paciente, né? E você como aluno, o que essa rotina familiar é perceptível nos alunos, Maria Helena? o aluno, quando ele chega para mim, ele é claro à família. Eu percebo o meu aluno até na forma que ele conversa. Quem é ele, quem é família. Toda a rotina dele eu percebo. No horário, se ele é um aluno que chega, que ele é assíduo, se o aluno ele, sempre está uniformizado, se ele está organizado, se as atividades estão em dia. Tudo é em função da família. Ele traz essa carga para a sala de aula. Eu não vou conseguir trabalhar com esse aluno se eu não colocar uma rotina. Então, a professora Maria Helena é minha coronela. Até tem que mudar um pouquinho. Mas como eu só tenho filhos homens, né? Fui criada numa família extensa de muitos filhos, 8 filhos, 6 homens. Então, é nato. Então, é mais ou menos assim. Fila indiana. Você tem certeza que você vai continuar esse assunto Indiana. na frente de uma psicopedagoga, né? Tenho, Você tem absoluta. certeza. Fila Tô indiana. tô brincando. É a rotina. É algo que alguém disse agora há pouco que chamou muito minha atenção. O diálogo. Primeiro dia de aula, nós conversamos. Eu preciso disso, dessa rotina. Chegar no horário, de estarmos sempre conversando. Antes de chegar até a coordenação, a direção, vamos conversar. Então, eu penso que isso tem um reflexo muito positivo na minha aula. Imagine em casa. Para qual Ele faixa etária aprende. você Eu trabalho dá? com ensino médio. Ensino médio. Eu trabalho com ensino médio. Então, ele vem pronto, não? Ele vem para eu dar continuidade do que ele é em casa. Então, a minha maior dificuldade é trabalhar com pessoas que não têm rotina, que não têm horário para chegar na escola. Dificulta, né? É impossível trabalhar, gente. Eu não consigo ensinar nada para alguém que ele não tem uma rotina. Ai, Adolescente hoje em posso dia. contar minha carinha de alegria? Posso me entregar? Porque é muito gostoso, né? Ouvir, nós não tivemos papos, não tivemos tempo, aliás, de ver o que ela ia comentar e etc. Mas eu imaginei que ela ia contribuir muito nesse sentido. Eu percebo a rotina familiar nitidamente nos pacientes. É Sabia que a Maria Helena ia fazer essa automático, entrega. é Olha que automático. interessante. Eu chamo muito de transferência, né? As crianças transferem. Aquela Transferem. vivência de casa, não tem Traz pra jeito. sala Maria de Helena aula. confirmou É verdade, isso. traz, Que gostoso. E o mais difícil para eu, enquanto educadora, conseguir passar alguém que não tem um caderno organizado. Se ele não tem uma família,
com essa rotina, esse dia a dia organizado, ele não vai conseguir ter esse passagem. Exatamente. Quando eu começo a trabalhar, imagina, eu sou historiadora, eu chego lá em Bagdá, vamos dizer, para trabalhar todas as loucuras dos americanos e os iraquianos. Aí, de repente, alguém que não tem nem noção de onde se vai localizar aquele país, aquele povo, ele não vai conseguir acompanhar a minha aula. Então, eu dependo, inclusive, da rotina do outro colega, mas não só do conhecimento, mas de como ele vai lidar aqui no dia a dia. Em casa, se ele não tem a rotina de estudo, mesmo que ele não consiga, em sala de aula, ter isso, mas se ele tem essa rotina do estudo em casa, ele vai conseguir trazer esse aprendizado para a sala de aula. Com certeza. Então, a minha maior dificuldade... Facilita. Eu não tenho muito esse instrumento do facilitar. O facilitador, quando esse aluno não tem uma rotina em casa. E você tem... Fala. Você tem como passar isso para os pais, nas reuniões? Você passa isso para os pais? Passa. Muitos pais, ensino médio, abandonam os filhos. É o meu grande problema. Eu trabalho com pessoas abandonadas. O adolescente, ele já muitas vezes não tem hora para dormir, ele fica na internet até 1, 2 da manhã, depois ele dorme a tarde toda, se ele for para a escola. Porque é mais difícil... Eu não sei se é mais difícil ou se os pais já esperam que o trabalho esteja feito. O grande problema, estou em educação há muito tempo, eu percebo que os pais abandonam mesmo os filhos no ensino médio. Já acabou o serviço dele. Ele acha assim, que até o 9º ano é o papel dele. Chegou em primeiro ano de ensino médio, se vira, vai tomar conta da sua vida. E é o grande problema da nossa sociedade hoje, é esse. E essa adolescência tão adolescentes carente, abandonados. Né? Mas até que idade a gente deve acompanhar e exigir essa rotina? Seria isso? No ensino médio ainda está exigindo essa rotina? Eles não têm maturidade suficiente. Eu penso que não é exigir. Sempre o diálogo. Combinado não é caro. O combinado não é caro. O meu aluno sabe que na minha aula ele não vai ter que parar no banheiro, ele já sabe. Ele sabe que na minha... E a escola inteira fala... É a aula da Maria Helena. Preciso ir no banheiro antes. E eu fico na porta. Olha para vocês verem como é interessante. Eles sabem que eles não vão ter problema nenhum, porque eu vou ficar na porta esperando. Eu fico lá paradinha esperando, eles vão e voltam e ninguém fica lá fora. E quando fica, eles não vêm na minha porta. Eles sabem que não vai entrar. Então, quando alguém... não é questão, até eu brinquei quando eu disse de ser criado numa família grande, de repente ser um pouquinho coronela, mas as ordens têm que ser claras, não. Esse diálogo que eu digo para eles, o que vocês acham? Quando eu digo as regras, eu digo, gente, o que vocês acham? Professora, a gente consegue saber quando começa a sua aula e quando termina. E eles elogiam esses professores, sabia? Eu percebo isso, os professores que têm esse perfil coronel, que tem uma disciplina, eles gostam. É a disciplina, em casa. O filho ele precisa saber que tem um horário para dormir. Como que um menino que fica até 2, 3 horas da madrugada na internet... Como que ele vai ter capacidade de assistir uma aula às 7h30 da manhã, 8 horas que seja? E eu tenho 2 perfis em casa, um de 12 e um de 18. O de 12 já sabe, eu já vou pro quarto, ele já olha para mim, tá na hora, né? Tá na hora. O mais velho no também. outro dia não consegue, Não né? consegue acompanhar. E aí você tem filhos perturbados, você tem problemas sérios. A sociedade, a rotina, essa rotina é necessária até mesmo para a vida adulta. O seu filho de 18 tem rotina para dormir? Tem hora para dormir? Tem rotina. Mas quem define o horário para ele dormir, ele que define é você? Ele sabe, já está habituou, né? Hoje eu me Isso sinto muito independente, né? Gente. Para mim... o negócio de você não precisar ficar mais lembrando de justamente, né? Chega aquela hora, ele já sente sono e... Porque foi tão natural a vida inteira saber que... E eu sempre explico, filho, por que tem que dormir mais cedo? O mais cedo é o quê? 9h30, 10 horas. Por quê? Se não, você não consegue levantar para ir para a aula. Exatamente. Às vezes não gosta, reclama, mas no fim acaba entendendo, se vem desenvolvendo isso. A Cris até perguntou, né? Mas até quando? Sim. E etc. Que é uma preocupação que a gente tem. Você vai ver que em alguns casos até quando vai estar a gente lá. vai ter que falar? Então, se for fazendo aos poucos, em pequenas doses, você vai sentir que lá no ensino médio não vai precisar mais. O menor né? Agora, eu acordo, o mais velho não precisa. Agora, quando já está no ensino médio, mas só porque tem essa idade, e então já era para ter, mas não tem, então tem que voltar atrás. A maturidade então, tem que pessoal, instalar né? essa rotina que não está instalada, depende, né? E o adolescente é tão legal quando você combina com ele, porque por é isso diferente. que O adolescente, ele tem uma coisa de criar a própria identidade. Quando você chega e diz, você vai fazer assim, ele não a faz. reação dele é que nem chegar para um adulto, se te disserem, Roberta, você vai agir assim. Com certeza. Agora, se você chega e diz assim, filho, não tem lógica que você tem que dormir 8 horas por noite para estar bem no outro dia, senão você vai dormir a primeira aula, a segunda aula, não vai aprender nada. Quando você conversa com ele, ele pode até um dia ou outro reclamar, mas você lembra que eu já te expliquei por quê? E eles vão numa boa. O adolescente, quando você conversa, ele... E o que as mães perguntam muito pra gente? Como? Como?
Como fazer? Como conseguir, né? Conversando então, como sempre. vamos retomar. Aqui nós já demos essas pistas. Como? Sendo exemplo. Quer dizer, você tem que dormir cedo também? Propiciando, eu acho assim que de repente não precisa dormir cedo, mas propiciar o ambiente. O ambiente. Né? Então vamos supor, poxa, os pais estão, o pai tá ligadão num jogo no computador que o filho gosta, ou o pai tá fazendo alguma coisa que o filho adora. Então assim, poxa, disfarça naqueles 10, 15 minutos que eles estão indo pro quarto, que tá fazendo aquele ambiente que eu gosto de chamar de volta à calma. Então acho que toda família tem que cooperar. Se tiver assistindo um filme que o filho também queria assistir, botar o filho para dormir, poxa vida, não vai querer. Então eu acho que tem que entrar todo mundo numa sintonia. Nem que os pais daqui a pouco levantem de novo e recomecem a hora que eles já dormiram, mas é necessário, porque a gente está fazendo uma coisa que para eles é muito a longo prazo, né? Os benefícios são tão Mas grandes, chega, eu já né? estou colhendo os frutos. Vale a Chega. pena sim, né? E é engraçado que a gente lembra dos professores que são mais rígidos, que impõem mais rotina, são os que a gente lembra. A Você rotina, nunca né? lembra do professor Não, bonzinho. nem o nome. Não, porque, gente, a sociedade Faz ela é a feita de diferença, regras. né? Ó, nós sabíamos que tinha um horário para chegar aqui, então a Maria Helena se organizou para estar aqui no horário. A Roberta, a Gisele, todas nós. Então, como que esse aluno não vai observar o filho, que ele tem horário para levantar, horário para dormir? Então, uma rotina na vida de todos nós, ela é indispensável. Eu percebo que na minha vida, sem a rotina que eu tenho, seria impossível. Complicado. E quando eu tenho muita coisa para fazer, como a Cris disse, muitas coisas, né, muitas funções ao mesmo tempo, eu fico o tempo todo na minha cabeça, parece um computador, assim, né? Que eu sei que eu tenho que fazer. Tipo, agora eu tô aqui, mas eu sei que meio-dia eu tenho que buscar o Lucas, até meio-dia e 30 a gente almoça, depois ele vai estudar, 1h30 eu volto, depois eu pego ele para o inglês, busco, eu já sei que o que a gente vai fazer depois às 5 horas, vai para casa, vai tomar o banho, tarefa, o lanche, a jantar, enfim, assistir um pouquinho da novela que ele gosta de assistir comigo, um pouquinho depois, até 10h30, 10h30, desliga a TV. E assim Já, todos os já dias. sabe que é todo dia, né? Exatamente. Você vai criando isso, é o que eu falei no começo. O que isso gera para ele? Segurança, né? Porque não é aquela coisa, ai meu Deus, hoje é o quê? Que dia que é? Que hora que eu durmo? Né? Não tem uma rotina, essas coisas, o organismo inconscientemente recebe essa influência positiva. Eu 10h20 já tô assim, né? Ajuda muito. 10h20 Eu já um pouco tô. antes, nem te conto que o meu é um pouco antes até. E assim, o que eu acho bacana também é você pensar no final de semana. Quando tá chegando sexta-feira, assim, super animados, aí pode dormir mais tarde. A Então, coisa de a você rotina sair da pros rotina. filhos. Exatamente. É prazeroso sair da rotina. E o pessoal sempre fala, tempo é dinheiro. Eu acredito que no mundo de hoje, tempo não é dinheiro, tempo é luxo. É você ter luxo, de você poder fazer uma coisa que você gosta, que te dá prazer. E você ter uma boa rotina te gera tempo. E Então tem você algo, passa a poder ter certos luxos, de descansar, ver um filme, Se você tá com a rotina sentar para tomar um organizada. café, uma coisa que você gosta. Você Se não atropela e você não consegue fazer nada disso, né, Exatamente. Cris? Da minha vivência familiar, eu sobrecarrego muito os meninos. Com inglês, com Kumon, né? E atividades afins. E eu inventei, juntamente com eles, o dia da folga. Então, no sábado, nem Kumon chega lá em casa. Porque a gente percebe que também tem que ter uma rotina de descanso. Precisa, Tem que ter uma rotina de importante. pelo menos um dia da semana Um relaxamento. descansar. Então, até na rotina você precisa programar o descanso. Então, ele já fica ansioso. Você fala, que nós vamos ver amanhã, mamãe? gostoso. Então, o sábado, para ele, é o quê? O Já sábado sabe, é o dia né? que ele não tem o compromisso rígido de horário para almoçar um pouquinho mais tarde. Ai, que gostoso. Então, Dormir assim, um pouquinho mais. O Vai ter coisa importante diferente. na família é sentir essa segurança. É muito confortável. Quando eu olho para os meus filhos, né? Homens, eu tenho homens, né? E quando estou junto ao meu esposo, eu observo a serenidade que nós conseguimos ter na nossa família. De ver que tem um rapaz que ama estar em casa. É difícil Aí eu hoje. aperto. Gostoso, dificílimo, Filho, dificílimo. ele fala, não, mas aqui é tão bom, eu não tenho, mas por quê? Com certeza ele observa. Segurança. É a segurança. E esse dia que ele tem para poder. Então, no sábado, naquela casa, não se fala em prova de direito, prova de qualquer que seja. Por quê? Prova do inglês, tá, os testes de Cambridge, ninguém pensa nisso. Vamos pensar em descansar. Porque se nós começarmos habituar que eles também têm um espaço para uma vida saudável, tranquila, um dia de paz, esse verdade. dia eu não tenho que chamar a atenção de ninguém. Sem cobrança, Sem né? cobrança. Aí eu digo até, eu já falo, meu Até Deus, chega no você sábado. Porque o filho homem é muito O difícil. corpo vai sentindo, O corpo né? vai sentindo. E educar filhos homens, eu tenho 100% que é muito mais difícil. Porque Rotina é segurança?
No que nós estamos falando, acho que depende do contexto, mas o tempo todo que eu elaborei o assunto que eu pensei, eu vi o tempo todo um casamento. Né? Porque você vê, por exemplo, quando a Gisele conta do dia a dia, que tal hora e tal almoço e tá, nós estamos falando de organização. Né? Isso não então, cansa acho que a a criança? influência. Então, tem que ser numa dose certa, não pode ser no exagero. E lembrá-los, por exemplo, isso que ela está falando do final de semana. Então, quando você vê que o filho já tá cansado, né? Mas meu filho, faltam 2 dias, hoje é quarta, quinta e sexta, sábado já vai ser diferente. Agora, precisamos tomar cuidado para que essa rotina não seja sobrecarregada, é claro, né? A gente precisa pensar, será que não está exagerado? Será que está demais? Como saber? Eu tenho sempre como vem na minha cabeça. Conversando com eles, né? Eu descobri conversando com ele, que ele pediu. Então, exatamente. Isso que eu quis passar para vocês. Ele pediu, falou, mãe, tá pesado. Eu falei, o que você pensa? Deixa o sábado livre para mim. Então, né, nesses diálogos, eu consegui extrair dele que ele estava cansado. Às vezes, durante a semana. Eu sou uma pessoa, Roberta, acho que isso talvez seja interessante para algumas pessoas que passam coisas semelhantes. Eu me sinto uma pessoa com saúde delicada. Eu não me sinto assim uma pessoa que se eu passar assim um mês num pique total, eu vou para o hospital, pode ter certeza. Eu não me sinto com uma saúde assim, aquele batidão de um mês inteiro super puxado. Eu preciso de calma para ter saúde. Senão eu fico com olheira, eu começo a ter azia, e não é de estresse, assim, não é de estresse, é a questão física mesmo de cansaço. Então, isso eu demorei para descobrir, né? Eu falo que a gente vai amadurecendo e você começa a colher uns benefícios gostosos, né? Então, eu vejo, por exemplo, eu tenho pelo menos 1 ou 2 vezes da semana que eu não ponho o paciente, que eu não atendo escola, que eu não faço nada, e não é sábado e não é domingo, é durante a semana. Porque o sábado e o domingo eu posso não ter o compromisso de horário, aquela rotina de trabalho, mas eu tenho a rotina que é o dia de ir pro parque com o filho, é o dia de almoçar fora com o marido, é o dia, né, que eu não... E o meu descanso, de descanso mesmo, de poder escrever um texto mais comprido, de poder fazer uma leitura mais longa. Então, eu já tirei e sinto o benefício que isso faz na minha rotina ao longo da semana. É uma coisa que tem 1 ano que eu faço isso e eu acho que me ajudou muito, muito, muito. Agora, tem uma outra coisa que me ajuda muito, eu vou contar, depois se vocês lembrarem de alguma, vocês contam também. Para me ajudar na rotina, hoje em dia tem até curso, né? Como fazer uma rotina de casa melhor, etc. Eu aprendi, acho que ouvindo muito isso, o que pode fazer a diferença na minha rotina do dia seguinte. Então, por exemplo, eu nunca durmo sem adiantar algumas coisas do dia seguinte. Sabe aquela coisa de mulher de casa inteligente, assim, para não acordar no outro dia atropelada? Na escola, nós recentemente falamos da escola de princesas. E a escola de princesa frisa muito isso, que a princesa é aquela também que gerencia legal a sua vida em casa. E eu acho que tem muito a ver com isso. Por exemplo, eu não consigo dormir sem deixar uma carninha já para descongelar, às vezes até passar o temperinho da carne, escrever uma coisa ou outra do meu dia seguinte. Isso me facilita tanto. Se eu pensar 5 anos atrás, eu não fazia. Né? Eu acordava no outro dia, daí eu ia pensar nas coisas. Nossa, como eu me atrapalhava com isso. Daí porque fica muita coisa para o mesmo dia. Então, é um elemento bacana que faz a diferença para mim, que me ajuda muito. No dia anterior, já dormi leve, assim, já sei que tem coisa adiantada para o dia seguinte. Famosa agenda. É verdade. Alguém tem historinha para contar? Mas tem história. Alguma coisa diferente do dia a dia que ajuda você? Eu vou pro intervalo. Eu quero aprender com a Renata como é que a gente agora faz a Renata, exatamente, a Renata agora vai nos contar depois, né, Renata? Eu vou até pegar papel e caneta para já começar. Então, enquanto a gente vai pegar um papelzinho, uma caneta e você em casa também, a gente vai pro intervalo e volta logo, porque a gente está falando aqui sobre a importância da rotina familiar. E pode mandar o seu recadinho pra gente através da nossa fanpage, programa Algo a Mais, ou WhatsApp 8405-3791, e eu volto já já.